Sejam muito bem-vindos ao Paddock Podcast, o podcast favorito de quem ama a Fórmula 1 e quer se sentir dentro do paddock. Eu sou Emily Nalanda. E eu sou Vitória Lago, e hoje nós vamos comentar sobre esse GP bem surpreendente aí da Áustria. Gente, surpreendente real, viu? O final desse grande prêmio eu não esperava. A gente teve aí um pódio bem diverso aí, 3 equipes diferentes. E é isso, vamos comentar um pouco sobre esse final de semana, porque eu sei que não foi só eu, que surpreendeu muita gente. Com certeza não. Eu acho que foi um final de semana, principalmente no domingo, de surpresas, porque primeiro a gente teve a vitória do Bortoleto, né? Sim, depois... que foi assim, muito emocionante. Muito emocionante mesmo. Ouvir o hino do Brasil, gente, de manhã cedo na Fórmula 2, foi incrível. É para relembrar os velhos tempos, né? Esperamos que tenhamos um brasileiro aí no futuro na Fórmula 1. Inclusive tem rumores aí de que o Drogovic pode estar assim sendo cotado para uma vaguinha, né? Você ouviu falar nisso? Porque eu li algumas matérias durante essa semana e foram assim jornalistas bem sérios que divulgaram essa notícia. E aí fica a pergunta: será que o Drogovic finalmente conseguiu um bom patrocínio? Será? Acho que a gente tem que esperar aí pra ver, né? Porque, querendo ou não, ainda tem outros pilotos que também estão na fila e que já estão na Fórmula 1 e que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Até agora a gente também tem uma lista bem grande de desempregados. Bem grande mesmo, parece que só vai aumentar, hein? Só vai aumentando. Bom, e voltando agora, né, pro GP da Áustria, a gente tem que começar falando que foi um GP que até certo momento eu olhei tava assistindo, né, e eu ficava, nossa, tá legalzinha, mas não tá essas coisas todas, não vai ser uma corrida assim que eu vou daqui a algum tempo para nossa, GP da Áustria de 2024 ó, foi top. Só que quando a gente foi chegando assim no final e a gente começou a ter ali, né, a questão do Verstappen e do Norris, o desenrolar ali da disputa deles dois, eu falei, tá bom, a corrida tá legal, né, porque teve a questão do pneu, a Red Bull errou o pit stop, né, do Verstappen, ele que tava reclamando muitíssimo daqueles pneus dele. Ele sempre reclama, mas dessa vez talvez ele tenha reclamado com razão. É porque é aquilo que a gente comentou já algumas corridas, né? A Red Bull ultimamente tem dado alguns errinhos, assim, que podem até soar bestas, mas que também podem comprometer, né, a corrida. E comprometeu de uma certa forma a corrida, né, do Verstappen esse final de semana. Porque se a gente for olhar, se eles não tivessem errado, isso provavelmente não teria acontecido. Mas a partir daí e ele fez assim, e ele fez uma boa largada, inclusive, ele começou bem. Sim, ele começou muito bem. O que a gente viu foi que o Verstappen se conseguiu abrir ali uma certa distância, mas chegou um momento em que, depois desse erro, né, o Norris começou a se aproximar dele. Ele manteve ali uma distância de 6 segundos, 7 segundos, que não é o mesmo do que ele conseguia antes, né, que era 20 segundos. Mas enfim, foi a partir desse pit stop que deu errado, e a gente sabe que a McLaren vai conseguindo manter ali, né, na corrida, o que a gente vem visto nas últimas, um bom ritmo, mas ela consegue pressionar mais o Verstappen no final das corridas, que começou a ter um jogo duro. Eu não sei se você percebeu, mas ali, antes do incidente final, né, eles tiveram um jogo ali muito duro um com o outro. O Norris, ele tava a 1 segundo depois, a menos de 1 segundo, assim, do Max, né? Que eu fiquei, tipo, o que tá acontecendo? E aí o Verstappen ainda chegou a reclamar no rádio, né? Um pouco antes também do incidente, que era sobre, tem algo errado com o carro, eu tô sem nenhuma aderência. Mas assim, o Norris estava tão perto que ele tava assim, gente, eu vi ali a ultrapassagem acontecendo. E isso surpreende muito, porque, gente, eu esperava tudo, menos a McLaren se mostrando como ela tem se mostrado nas últimas corridas. Então, acho que se não tivesse acontecido o incidente, ia ter sido uma disputa bem, bem acirrada mesmo, como já estava se mostrando. Sim.
E a gente teve aquele incidente, né? O Verstappen e o Norris vão ali, chegam na reta e acaba. Na reta não, na curva, desculpa. E acaba que os dois se tocam, né? A gente consegue ver que de uma certa forma o Verstappen meio que espremeu o Norris. Na minha concepção foi algo do tipo: eu não vou tirar meu pé, se você quiser, você tira. Senão, nós dois vamos para a brita, um de nós possa ser que, enfim, saia da corrida. Na minha concepção foi isso. O Verstappen falou que, enfim, ele estava na corrida para se arriscar. E eu acho que ele se arriscou de fato. E que na cabeça dele foi tipo assim: vou me arriscar. Se o Norris quiser. Aí, enfim, problema dele. Até porque a gente teve um histórico do Norris, né, em outras corridas, que o próprio Russell chegou meio que a debochar, que foi tipo assim: nossa, eu não entendo o Norris, o porquê toda vida que ele tá disputando com o Verstappen, ele tira o pé. Ele não é o brabão? Ele tira o pé. Só que Isso hoje o Norris não foi o brabão e acabou com a corrida dele. Isso me lembra muito aquela corrida do Hamilton com o Verstappen, eu acho que foi a do Brasil de 2021, que nenhum dos dois tirou o pé. Acho que o Hamilton foi muito naquilo, remédio pra doido é um doido e meio. E assim, se todos os pilotos seguirem esse rumo, a gente vai ter muito Magnussen, muito exemplo do Magnussen nas corridas. Mas eu também creio que a culpa dessa vez foi bem pro lado do Verstappen, sabe? Inclusive, ele ganhou punição, né? Mas assim, acabou a corrida dos dois. Os dois tiveram os pneus furados. E, inclusive, isso rendeu pro pós-corrida, porque o Norris parecia bem estressado, desculpa, nas entrevistas. E ele foi perguntado sobre a amizade dos dois, né? Por um jornalista, ele respondeu que a amizade entre ele e o Max, se a amizade entre ele e o Max ia acabar, ele falou que não sabia e que vai depender do Max e de como ele se explicar. Se ele vai estar certo, se vai acabar, se ele admitir que foi algo estúpido, ele vai entender. Como se, tipo, eles fossem ter alguma conversa ali depois sobre o que aconteceu. Eu acho que, assim, quem não tem que se preocupar nem um pouco com isso, quem foi o mais beneficiado disso tudo, foi George Russell, né? Vamos ser sinceros. Com certeza. Eu acho assim, o incidente em si, ele pode até ser discutível. Mas eu acho que depois, o que o Verstappen fez foi assim, um pouco feio, sabe? Porque já tava com o pneu furado, andando devagar. E na minha concepção, ele meio que tentou dar aquela empurrada no Norris pra fora da pista. Eu, assim, olhando, saíram novas imagens, né, assim, de drone, etc. O que eu percebi foi meio que aquilo mesmo de, nossa, vou apertar ele aqui. Se ele quiser... E não vou ser eu, não vai ser você. Assim, foi a impressão que eu tive. Então, eu acho que foi isso também que acalorou mais essa situação do Norris ter ficado muito puto. E no final de tudo, quem se saiu na pior foi o Norris, né? Já que o Verstappen continuou na corrida, né? Mas o Norris saiu, não fez nenhum ponto. E o Verstappen só aumentou a questão do campeonato de pilotos. Então a pessoa que saiu mais prejudicada disso tudo foi o Norris, com toda certeza. Não, com certeza. O Verstappen, depois de uma entrevista, falou que a penalização dele de 10 segundos ele considera ridícula. Não vejo da mesma forma que ele, mas é isso. Eu acho que o beneficiado do dia mesmo foi o George Russell, que se saiu ali bem. E a Ferrari também, né? Com o Sainz ali não pegou um P2. A McLaren ainda não ficou de fora, porque pegou o P3 com o Piastri. Mas assim, tem fotos depois da corrida do Toto Wolff com o Fred Vassell? Fala, Vassell? Como se eu acho que sim. Enfim, com o Fred da Ferrari. E eles estavam muito felizes, assim, se abraçando, rindo, uma celebração, uma comemoração. É muito bom, assim, ver depois de tanto tempo a Mercedes vencendo uma corrida, né? Que aí eu gostei muito porque foi um pódio de 3 equipes diferentes. Eu achei muito legal, tipo, ter 3 representantes de equipes diferentes. E sem a Red Bull, né? Porque geralmente a gente tem 3 equipes diferentes, mas sempre tem a Red Bull. Mas não teve a Red Bull dessa vez. A gente teve uma vitória da Mercedes depois de tanto tempo.
O Russell soube muito bem aproveitar o momento que ele teve. E o Sainz, né, a Ferrari que não vinha até ali no final de semana muito, digamos que produtivo, e a gente pode até falar sobre a situação do Leclerc no final de semana um pouco mais pra frente, conseguiu pescar ali alguma coisa, eu acho que foi de consolo para os ferraristas, para o desastre, que foi a última corrida que eles tiveram, né, antes da Áustria. Eu acho que assim, esse consolo também, depois dessa briga no final de semana, eu achei que o Karma trabalhou um pouco pro lado do Leclerc, né? Teve toda aquela discussão dele, aquela questão com o Sainz, as pós-entrevistas bem. E assim, ele não teve um pingo de sorte esse final de semana. Ele levou passadão até do Albon, numa luta por um P18. Em que mundo você ia pensar em ver uma situação dessa, sabe? Ele teve 2 paradas, assim, em 17 voltas, que foi pela questão, né, da asa quebrada e por conta dos pneus. E assim, ele lá para último colocado. Foi de uma decadência, assim, uma situação. Por um lado, é aquilo, né? É aquele balanço. Por um lado, é o Sainz no pódio e por outro, é o Leclerc que teve essa corrida, assim, para ser esquecida. Para ser esquecida completamente. Aí fica a pergunta, nossa, acabou a maldição de Mônaco, né? Mas será que valeu a pena? Porque, ao que parece, o resto das corridas, o que custou pro Leclerc essa corrida em Mônaco, né? Porque tá só sendo ladeira abaixo desde que ele ganhou a corrida. Eu acho que você pontuou muito bem. A que preço valeu essa corrida de Mônaco? Eu acho que ele fez alguma promessa e não cumpriu. E aí tá sendo complicado pro Leclerc, viu? Muito complicado. Acho que a gente tem que esperar a próxima corrida para ver. E aí ainda tem a questão, gente, que o tempo tá passando, nenhum anúncio de Carlos Sainz em alguma equipe. Continuam as especulações, mas até agora nada definitivo. E eu só quero ver o que vai ser, né? E aí, chegando nessa história de novo do Leclerc e Sainz, sei o quê, eu vi um vídeo no TikTok que era sobre, próximo ano é Hamilton e Leclerc na Ferrari. Quero ver como vai ficar essa briga para primeiro piloto. E assim, amores, não sei, viu? Também não sei. Mas eu sei que se a Ferrari entregar um carro como esse, complicado. E assim, é aquela questão, para uma pessoa, um piloto como Hamilton, sair de uma equipe que ele já tá há anos, e para uma que a gente nem cogitou assim que talvez ele fosse, já tendo ganhado tudo que ele ganhou dentro da Fórmula 1, algum acordo muito bom eles têm que ter tido. Tem que ter tido. Assim, além de ser o sonho do Lewis, eu acho que ele viu a situação da Mercedes. Mas enfim, eu espero do fundo do meu coração que o Hamilton consiga, sei lá, pelo menos ganhar 2 ou 3 corridas quando ele estiver na Ferrari. Mas ele tem lugar certo, né? A gente não sabe como vai ficar a situação dele e do Leclerc. Mas um rumor que eu tenho escutado, né, sobre o Sainz é que talvez ele vá para a Alpine, que agora está sendo comandada pelo Flávio. Não, Alpine não, desculpa. É que a gente postou até lá no paddock, que ele iria para a Mercedes. Porque ele curtiu um post no Instagram falando assim, que o Sainz, né, vai com um contrato de 2 anos para a Mercedes. E aí, o Kimi Antonelli vai ter um contrato de 2 anos com a Williams, como aconteceu com o George. E aí, quando passar esses 2 anos... Na minha cabeça é o que faz muito mais sentido, porque é aquilo que a gente comentou, gente. Ele pode ser super talentoso, mas ele é muito novo, assim, ele tem que ter alguma experiência, assim. Talvez se ele entrasse pra Mercedes de cara, desse certo... ou não, mas ele é muito novo e, querendo ou não, é uma pressão. Então, eu acho que seria uma ótima preparação para ele, assim, passar por uma equipe, digamos que menor, assim. Com certeza, eu acho que até para preparar ele, né, o psicológico dele, saber como é que ele vai lidar com a situação. E depois desses 2 anos, ele iria para a Mercedes e o Sainz iria para a Audi, né? Então, eu acho que seria até uma situação, assim, bem... melhor do que tipo, o Sainz se precipitar aí para Alpine.
ou ele pra Williams, tipo, eu não vejo muito sentido nisso. A Audi tá praticamente implorando, né? Venha pra Audi, por favor, pelo amor de Deus. Venha para a Audi. E aí. Mas o pior que eu acho que é essa questão mesmo. Eu não vejo a Audi entrando na Fórmula 1. Eu não sei quem seria o outro piloto, mas eu sei que o Sainz é uma carta que eles querem muito dentro, só se ele não quiser, porque desde o início ele tem dado indícios. Aham, sim. E aí, já que a gente falou, o que é que você achou da corrida do Hamilton esse final de semana, hein? Na verdade, me surpreendeu bastante. Assim, no início, ele e o Russell brigaram ali pelo P3. Ele conseguiu ultrapassar, mas aí o Russell foi bem rápido e tomou a posição de volta. E ele ficou, comparado ao final de semana passado, mais apagado nesse, na minha opinião. Eu achei que foi uma boa corrida, né? Ele chegou ali perto de beliscar o pódio, mas foi isso, ficou um pouco apagado. Agora, o que me chamou a atenção, que eu gostaria muito de comentar, foi a questão Gasly e Ocon. Desculpa, mas isso tá virando quase uma novela. É a novelinha da Fórmula 1. Fórmula 1 virou novela. Gente, que situação. E olha, ações dos Gasly, que me perdoem, mas eu acho ele um deboche. Gente, eu tava pra ver a hora. Eu mandei, inclusive, pra Emily no WhatsApp, assistindo a corrida. Eu falei, eu tô pra ver a hora que eles vão descer do carro e se esmurrar. Eles estão sério, até o final dessa temporada. Eles não saírem no soco. Assim, o Ocon, querido, ele tá tipo, foda-se, ele também não tem mais nada a perder, né? Sejamos bem sinceros, ele já vai sair mesmo, já ouviu coisas que ele não queria ouvir, já discutiu em rádio. Mas é aquilo, eu achei de um entretenimento enorme. E não só com o Gasly, né? Porque o Ocon também teve ali um pequeno incidente com o Fernando Alonso. Sim, e o Alonso comentou no rádio. Uou, não sei o quê. O engraçado é que depois dessa confusão com o Gasly, o Gasly ultrapassou, deu um passadão no Ocon por fora. E ele comentou, tipo, tchau, não sei o quê. E eu fiquei, gente, o que é isso? É uma novela, é real uma novela. É uma novela. A gente tem 2 pilotos brigando, um trambiqueiro no box, um ex-piloto, né? O Alonso foi visto entrando no box da Alpine. Gente, aquela equipe ali, eu não sei o que é que tá acontecendo. É como se não tivesse mais ordem, na minha opinião, assim, ordem pra nada. O que eu fico me perguntando é como é o pós-corrida, assim, tipo, ok, eles podem nem se falar e nem nada do tipo, mas saíram do carro, climão, que deve ficar. Porque, não, gente, não tem condições uma coisa dessa. E, tipo assim, quase toda a corrida, né? Quase toda a corrida, eu fico imaginando os mecânicos, né? Lá dentro do box pensando, e lá vem de novo, ajeitamos o carro, gastamos horas nesse carro e eles vêm aqui e bate. Gente, o que é isso? Gasly e Ocon, a gente sabe que vocês não se suportam. Mas ficar brincando de carrinho bate-bate durante a corrida não é uma coisa muito legal, tá? Não é uma coisa nada legal. Não, para os mecânicos que não deve ser mesmo. Acho que toda vez que eles se aproximam e que eles sabem que tá esse clima, eles já ficam com, né, na mão, porque, pelo amor de Deus. Não passa nem Wi-Fi. É bem isso. Agora, sabe o que eu queria comentar também? A situação com o carro do Pérez. Sim. O carro dele tava bem danificado pós-corrida. Tava, assim, com danos bem evidentes, principalmente no assoalho do carro. Eu não sei, assim, o que eu posso achar do Pérez dessa corrida. A gente sempre comenta. Mas eu acho que também o que dependia para ele não ter tido os problemas que ele teve nessa largada é muita questão dele não estar fazendo uma classificação decente. Sim. Eu acho que as coisas resolveriam, né? Seriam fáceis para ele, até mais na corrida, se ele fizesse uma boa classificação. Mas eu vou dar um desconto pro Pérez nessa corrida, porque eu não quero falar mal dele esse final de semana. Entendeu? Eu vou dar um descanso para ele.
Que Eu não acho nem quer falar mal, mas é aquilo. Se ele tivesse feito uma boa classificação, acho que ele. A questão também é que aquele contato que ele teve com o Piastri danificou muito o side pod dele. Sim. Tanto Aquilo que, ali como você falou, o dano foi bem grande, né? Depois a gente teve fotos de como ficou. Eu fiquei Sim, ele assustada. postou no Instagram. E eu acho que aquilo diminuiu demais o potencial que ele poderia ter de encontrar um ritmo também, né? Sim. Pelo menos ele terminou na zona de pontuação, né? É, P7. e muitos pilotos Olha, não bem conseguem. próximo do Verstappen, que terminou em P5. Olha aí. Pois é, eu acho que é aquilo. Ele tem um contrato renovado, então ele pode fazer um pouco mais, né? A gente pode esperar aí. É, 2 anos, né, Pérez? 2 anos, ele pode mostrar ainda alguma coisa, eu acho. Tem tempo aí para surpreender. E no final das contas, eu acho que quem saiu com saldo positivo também esse final de semana foi a Haas, que terminou com o Hülkenberg em P6 e o Kevin Magnussen em P8. E também o Daniel Ricciardo, que terminou em P9. Mas esse aí, infelizmente, a gente sabe, né, que vai... Como é o nome? Dançar? Dançar, exatamente. Ele vai dançar. Eu não vejo uma outra solução assim pro Ricciardo nesse grid. Eu acho que realmente ele vai dar um tchau no final dessa temporada. Até porque o próprio Hamilton Marko, ele falou, não foi essa semana, que tipo, nossa, a AlphaTauri é para jovens pilotos. Então, Liam Lawson, hashtag vem aí. Ele já deixou isso claro. É aquilo. Eu acho que não tem mais nem o que a gente falar, né, do Richard aqui. A gente falou bastante dele, assim, no início do ano e tudo mais. Mas de todas as coisas que já foram faladas, é aquilo. Não tem mais como colocar, tipo, é por conta de adaptação ao carro. É por conta, tipo, não tem mais como a gente falar essas coisas. É porque realmente não dá mais. E eu acho que ele saindo, não vejo mais de outra maneira dele estar na Fórmula 1 pilotando, sabe? Talvez ele se encontre em algum outro canto. Era o que eu ia falar agora, talvez, sei lá, numa Indy, numa NASCAR. Ele gosta bastante de NASCAR. Talvez seja isso, ele se encontre em algum outro canto. Eu acho que ele teve muito tempo, assim, para poder agir diante das situações e não foi feito nada, então. Eu realmente acho que tenho a mesma opinião que você, assim. Talvez numa outra categoria ele Agora, fosse uma coisa melhor. interessante. Você acredita, tipo, que um piloto tem a sua época de ouro, dependendo da equipe, do ambiente, depois dessa época de ouro possa passar assim? Porque, tipo, a gente tem aquele exemplo do Ricardo da Red Bull, ou ele Pelo amor de Deus, lembra o nome? Na Renault, sabe? Será se foi, tipo, aquela chance que ele tinha da época de ouro e passou? Eu acho que foi uma escolha errada e ele, não sei, né? Talvez sair da Red Bull, talvez para ele fosse inevitável, mas sair da Renault eu acho que foi um passo maior do que ele realmente poderia ter tido, sabe? Não foi algo muito legal para ele, assim. Não, Talvez foi fato, não justamente foi. essa escolha que transformou tudo no que é hoje, né? E aí a vida é feita de escolhas, né? Não dá mais pra voltar atrás. Não tem como. Tá aí, olha, gente, esse episódio de hoje terminou com essa reflexão agora, então. Filosófico, hein? Feira de escolhas. Filosófico. Mas Isso no faz mais, o quê? no mais, eu acho que, assim, quem teve as oportunidades esse final de semana que pôde aproveitar, no sentido de, já que esses dois caras aqui se bateram, né? O Verstappen foi P5, aproveitou de fato. Fiquei muito feliz com a vitória do Norris, quer dizer, do Russell. E agora ele pode continuar tirando onda com o Lando, né? Porque a gente lembra que quando o Russell tinha uma vitória e o Lando não tinha nenhuma, ele meio que brincava com isso, né?
E aí, quando o Norris ganhou, já não tinha mais piada. E agora ele pode ter uma piada, tipo assim... você tem eu tenho 2 vitórias e você só uma. Então, voltamos pra época em que o Russell pode debochar do Norris. Inclusive, ele fez isso durante aquela salinha, sabe? Que tem que eles ficam olhando no pós-corrida. Sim. Ele tava vendo o vídeo. Ele falou, né, pros outros pilotos quando o vídeo apareceu. Ele falou assim, nós não deveríamos ir disso. E rindo. E eu fiquei, meu Deus. Nós não deveríamos, ele já rindo de toda a situação. Ele já rindo. Pois é. Tem mais algum comentário sobre algum outro piloto? Será que a gente esqueceu de alguém? Não. Eu acho que essa corrida foram esses, assim, os que mais se destacaram. Os outros também estavam ali presentes. Mas por agora, eu acho que a gente destacou bem o que a gente tinha que falar. E espero que vocês tenham gostado, viu? A gente tá ganhando cada vez mais seguidores também nas redes sociais ao lado, né? No Instagram. Tá aqui na descrição do vídeo, a gente sempre deixa. Se você estiver escutando a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta aqui o que você achou também sobre a corrida. Compartilha com seus amigos. E a gente ama quando vocês enviam mensagem para conversar com a gente ou coisa do tipo. A gente tá sempre respondendo também lá pelo direct. Porque é legal ter esse contato com vocês de comentar mesmo sobre tudo que acontece dentro do paddock. Sim, a gente gosta também quando vocês compartilham nos stories. A gente sempre tá lá falando, né? Respondendo o pessoal. Então, assim, interajam com a gente, até porque a gente quer saber o que é que vocês esperam, né? Ver aqui no paddock. Não só no YouTube, como no Instagram. Ou se vocês querem ver a gente em outras plataformas, também, né? Podem deixar opiniões também, que a gente tá sempre olhando. Exatamente. E é isso. Muito obrigado por ter escutado mais um episódio do Paddock Podcast. Beijão. Até mais.